Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. Acompanhe aqui as principais notícias da Ordem. No mês de agosto, o Código de Processo Civil completa 5 anos de vigência. É considerado um marco democrático na sociedade civil brasileira. O presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, relembra esse momento histórico. Veja comigo. O Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, foi talvez o último grande momento de debate na sociedade brasileira, onde foi possível achar consenso, construir consenso nas divergências. Nós tivemos, por exemplo, a participação maciça do Ministério Público, da magistratura, nós tivemos a participação maciça da advocacia, à época representada pelo Marcos Vinícius Furtado Coelho, na presidência do presidente Ofir Cavalcante. Nós tivemos grandes conquistas para a advocacia, as férias dos advogados, o fim da compensação de honorários e uma série de outras conquistas que levaram o Código até a ser chamado de Estatuto da Advocacia, parte 2. O Código é uma conquista para a advocacia brasileira, mas ela é especialmente uma conquista para a sociedade, até porque nasceu desse processo democrático conduzido pelo ministro Fux. O Código transformou profundamente o processo civil no Brasil, deixando mais claro que o processo civil não pertence ao Estado, pertence às partes e deve efetivamente buscar a pacificação social. Então é um código importantíssimo, ainda recente, em termos históricos, e nós então produzimos essa obra, uma extensa obra, com grandes autores. Eu quero aqui agradecer a todos, não posso nem nominá-los, porque são muitos, uma obra que traz as primeiras reflexões destes 5 anos de Código de Processo Civil. Ou seja, nós temos muito ainda que construir, muito a conhecer do novo Código de Processo Civil, muito a testar as suas possibilidades, e nesse momento é muito importante que a Ordem dos Advogados possa capitanear, e eu fico muito satisfeito que isso aconteça na minha gestão, uma obra que sirva para essa reflexão. Então agradeço aos autores e desejo que aqueles interessados, aqueles que realmente amam o direito, possam ler a obra, procurar a obra que é da nossa editora da OAB, porque efetivamente é uma obra que merece atenção. A data também foi tema do 2º Congresso de Processo Civil, promovido pela Seccional Mineira da OAB e pelo Instituto dos Advogados de Minas Gerais, com apoio da Escola Superior de Advocacia Nacional. O evento foi realizado de forma online nos dias 25, 26 e 27 de agosto. Nós temos que comemorar o novo Código de Processo Civil, nós temos que discutir aquilo que houve de avanço e aquilo que não tem sido aceito no Código, que tem significado um retrocesso. Sobretudo com relação ao Poder Judiciário, que, com todo respeito, muitas vezes tem feito letra morta as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Eu estou muito feliz de estar participando deste evento, abrindo as portas da Ordem dos Advogados de Minas Gerais para todos os valorosos colegas advogados e cumprimentando-os a todos, porque estamos no mês das vocações, no mês de agosto, o mês do advocatus, daquele que exerce uma verdadeira vocação para o advogado. No último dia 11, dia dos magistrados, mas também dia dos advogados, dia da criação, da comemoração da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Estamos, então, em festa e concluindo este mês de agosto na Advocacia Mineira, na Seccional Mineira do AB, com esse mega evento que nos agradece, nos agrada a todos e nos deixa agradecidos por essa realização. O Conselho Pleno da OAB Nacional realizou reunião extraordinária no dia 24 de agosto. A sessão aconteceu em formato híbrido, com alguns conselheiros presentes no plenário e outros em formato telepresencial. Um dos itens aprovados foi a realização de eleições virtuais em 5 seccionais da OAB. Neste triênio, neste escrutínio deste ano, a opção está facultada para DF, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Maranhão. A partir do próximo triênio, será facultado às seccionais, aos conselhos seccionais, a escolha se a eleição será presencial ou se a eleição será online. O objetivo é que a nova modalidade de votação seja expandida para as demais seccionais da OAB ainda em 2021. Além de modernizar o processo eleitoral,
A mudança vai facilitar o acesso à advocacia e a participação da classe na escolha dos seus dirigentes. Nesse programa especial, nós tratamos o assunto que foi destaque entre os advogados. A audiência no qual a juíza negou o direito parcial de silêncio e encerrou a audiência aos gritos. Agora em diante, o senhor não é mais obrigado a responder a nenhuma pergunta, porque a lei lhe assegura o direito ao silêncio, certo? Entendi. Então, o senhor pode não falar nada, ou o senhor pode se recusar a responder uma pergunta, é um direito seu, e isso não lhe prejudica. Certo? Excelência, ele responderá somente as perguntas da defesa. Não, isso não pode. Os tribunais superiores Não pode, admitem um silêncio não pode. parcial. Ou ele exerce o direito ao silêncio completamente, Excelência, ou ele exerce o direito ao silêncio completamente, certo. ou então ele Vossa vai Excelência responder não as vai perguntas do permitir. juízo e do Ministério Certo, mas eu preciso formular um requerimento, eu queria que a senhora me formule seu assegurasse a requerimento. palavra, Pronto. certo? Eu posso começar? Não, você não pode começar porque quem interroga é o juiz. Não, eu quero formular um requerimento. Ao final, o senhor formula seu requerimento. Ao final do interrogatório, o senhor formula seu requerimento. Vossa Excelência é contrária à jurisprudência Não, dos eu sou tribunais contrária. superiores? Não, nada disso. Ou ele exerce o direito ao silêncio, Não, ele não Excelência. pode escolher responder as perguntas da defesa. Inclusive Ou o ele STJ tem decidido Eu já reiteradamente. disse ao senhor que ou ele exerce o direito ao silêncio por completo. Ele tem direito ao ou silêncio ele- parcial, Excelência. Não, ele não vai responder. É uma opinião da senhora, mas os Não, tribunais... eu sou juiz e eu tenho que decidir. É a opinião da senhora, é a opinião da senhora, e os tribunais superiores, os tribunais... Eu não tenho medo de grito, Excelência. Derruba a gravação. Não, Agora, eu não tenho a medo de audiência está grito. encerrada. A audiência- Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Prerrogativas, Alexandre Oguzuco. Seja bem-vindo ao nosso programa, Alexandre. Eu primeiro queria começar fazendo uma análise, né? Qual que é a análise que a OAB faz a respeito desse assunto? Muito obrigado, Tiago, pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês sobre esse assunto importantíssimo, de grande repercussão nacional. Bem, a primeira análise da Ordem dos Advogados do Brasil é sobre a resistência de alguns magistrados em observar o que dita a Constituição, o que dita a lei e o que dita a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nessas hipóteses, o cidadão acusado pelo Estado tem direito ao parcial silêncio, tem direito a responder aquelas perguntas que ele assim desejar fazê-lo e se calar diante de outras que, por sua vontade, não deseje responder. Então, o que vimos primeiro ali naquela situação foi uma juíza, né, contrariando a Constituição, a lei e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. E mais, né, quando esta juíza ela foi chamada, teve a sua atenção chamada pelo advogado sobre a necessidade de se atender à lei, à Constituição e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aí ela nega as prerrogativas do advogado de fazer um requerimento, de fazer um apontamento ao trabalho do magistrado, que certamente serviria de suporte para os recursos que se seguiriam. Então, ali, nós tivemos, primeiro, um ato da juíza confrontando os direitos de cidadania do réu e, segundo, as prerrogativas da advocacia, que é fazer requerimento ao juiz. O advogado, ele pede, tem o direito de pedir e a justiça de decidir sim ou não sobre aquele pedido. O que não pode acontecer é como vimos acontecer lá em Natal, a juíza negar o pedido do advogado, não deixar o advogado realizar o seu pedido e encerrar abruptamente, autoritariamente, aquela audiência. O problema se deu com o réu, porque teve violado o seu direito constitucional de silêncio parcial, e também em relação ao advogado, que foi impedido de exercer a advocacia. Observe, o nosso papel é pedir ao magistrado que faça justiça. E, naquele momento, pelos vídeos que assistimos, o advogado foi impedido de fazer este pedido que lhe cabe por lei e por direito. Então, ali há duas ofensas claríssimas. Uma aos direitos do cidadão e outra às prerrogativas da advocacia, que se exercia em razão de defender aqueles direitos do cidadão negado, violado pela magistrada.
De que forma que o advogado ele pode proceder quando ele se vê nesse tipo de ação? Acionar logo a OAB? Qual o procedimento que ele pode fazer? Primeiro, deve adotar todos os recursos que a lei permite nessas hipóteses, né, de violação de direitos fundamentais e etc. E acionar a ordem quando tiver as suas prerrogativas violadas, né? Portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil está ao lado da advocacia para combater esse autoritarismo, esses arroubos autoritários, como aconteceu neste caso na cidade de Natal, onde a OAB do Rio Grande do Norte, por meio do seu presidente Aldo Medeiros, por meio do presidente da Comissão de Prerrogativas do Rio Grande do Norte, Dr. Tiago Cortez, e também pelo integrante dessa comissão, que integra a Comissão Nacional de Prerrogativas, Dr. Paulo Ribeiro, todos eles atuaram firmemente na defesa das prerrogativas da advocacia e no direito de defesa do cidadão. Este caso, por iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil e do advogado ofendido, já está sub júdice, já está para decisão na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, e que esperamos esta Corregedoria ela coloque os trens nos trilhos, para que aquele ato seja refeito, para que o direito constitucional do cidadão seja respeitado e para que o advogado possa exercer com liberdade a advocacia, como manda o artigo 133 da Constituição, o Estatuto da Ordem dos Advogados e da Advocacia e todo o nosso ordenamento jurídico. E aí, meus parabéns à OAB de Natal, que desde os primeiros momentos tem assistido o advogado e representado judicialmente as autoridades. Voltamos daqui a pouco com mais informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu te espero aqui. Estamos de volta. O jurista René Ariel Dotti recebeu a homenagem póstuma do Conselho Federal da OAB durante a reunião do Pleno no dia 24 de agosto. O advogado faleceu em fevereiro deste ano e é considerado um dos maiores expoentes do direito penal do país. Como parte das homenagens, foi oferecido ao professor René Ariel Dotti o diploma de homenagem póstuma, que será entregue à sua família. A OAB Editora tem novidade. No dia 24 de agosto foi lançado o livro Tratado de Colocação Pronominal e Regência Verbal e 2 textos jurídicos. A obra é de autoria dos escritores Alexandre Chini e Marcelo Moraes Caetano. Sabe o que é melhor ainda? Você pode baixar a publicação gratuitamente na Biblioteca Digital do Conselho Federal da OAB. Vá lá no site e faça o download do seu exemplar. A Comissão Especial de Defesa dos Povos Indígenas da OAB realizou seminário sobre os direitos indígenas na Constituição Federal. Foram 6 dias de debate, com transmissão pelo canal oficial da OAB no YouTube. No encerramento, que ocorreu no dia 20 de agosto, o conselheiro federal Paulo Machado Guimarães, presidente da comissão, destacou o esforço coletivo para a realização do evento. No dia 9 deste mês, transcorreu os registros pelo Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data destacada pelas Nações Unidas, celebrada mundialmente como expressão da afirmação dos direitos e interesses dos povos indígenas. E, no caso do Brasil, como país signatário da Convenção Internacional, da Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, um dos órgãos das Nações Unidas, e também da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. São manifestações normativas das Nações Unidas, de seus órgãos, relevantíssimos para a defesa dos direitos dos povos indígenas. Não obstante lamentáveis iniciativas que alguns parlamentares possam pretender em que o Executivo não mais rompa com a participação do Brasil nesses atos, há um consenso e uma mobilização nacional convergindo em sentido contrário,
da necessidade e da legitimidade da participação do Brasil como subscritor desses diplomas internacionais na afirmação dos direitos dos povos indígenas. Também no seminário foi exibido um vídeo com o pronunciamento do advogado, diplomata guatemalteco e relator especial das Nações Unidas para os Direitos dos Povos Indígenas, José Francisco Calitissay. Assista comigo. Los pueblos indígenas continúan enfrentándose a una crisis humanitaria ante la pandemia del COVID-19 que vino a exacerbar sus condiciones de injusticia. Además, la persecución y la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas se ha incrementado. Los defensores de las tierras y el medio ambiente son encarcelados. La militarización de las tierras y los territorios indígenas es latente. Creo importante que la Corte Suprema de Justicia de Brasil garantice los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y rechace un argumento legal promovido por algunas empresas que quieren explotar los recursos naturales en las tierras indígenas tradicionales. La conformación de un nuevo contrato social y los pueblos indígenas solo se logra principalmente con la voluntad política de los estados de reconocer la existencia de los pueblos indígenas y respetar sus derechos, así como la participación de los pueblos indígenas en los procesos de cambio que se están dando en diferentes partes del mundo y venciendo el sistema de silencio que se ha tratado de imponer a los pueblos indígenas para que el mundo no se entere de lo que realmente está sucediendo com os pueblos indígenas. O debate completo e todas as palestras do evento estão disponíveis no canal da OAB no YouTube. A OAB Nacional denunciou à Organização das Nações Unidas, a ONU, os recentes casos de agressão e violência sofridas por advogados brasileiros em diversos estados. O presidente da Subcomissão de Assuntos Internacionais em Direitos Humanos, Carlos Nicodemos, relata em áudio como foi esse encontro. Teve como objetivo relatar um grave problema caro à sociedade brasileira, que é a autonomia e a independência dos advogados, que tem se visto agredida verbal e fisicamente no exercício das prerrogativas e da própria profissão. A reunião contou com a participação de representantes das seccionais do Amazonas, da Paraíba e também de Goiás, no qual foram relatados casos específicos de violência contra os advogados. Pelo relator da ONU, foi dito que trata-se de uma situação muito grave e que demanda uma observação cuidadosa que se dará daqui por diante a partir de outros casos que também encaminharemos, consolidando assim um relatório. Paralelo a isso, pensa-se levar também, através do sistema de comunicação, que é um sistema de denúncia da ONU, casos específicos que possam, então, de alguma maneira, incidir sobre esta grave situação. A Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação realizou mais uma rodada do Sechei Talks. Foi no dia 19 de agosto e tratou do tema Publicidade na Advocacia à luz do novo provimento. A presidente da comissão, Lara Selen, afirma que o projeto tem gerado importantes conteúdos. Um projeto que tem gerado muito conteúdo pós-evento, porque a gente, após os eventos, nós temos feito infográficos, que é um resumo do que a gente conversou aqui, para que as pessoas possam consultar. E, ao final dessas 10 edições, a ideia é a gente entregar para os participantes um e-book com todo esse compilado. Então, é um projeto realmente muito bacana. Termina aqui o programa especial da Ordem. Obrigado por nos acompanhar. Para saber tudo o que a OAB Nacional está fazendo, é só seguir a gente nas redes sociais. Você também pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Até mais! Tchau!